Eu me chamo Silvana Uchoa, moro em Taboleiro do Norte, Ceará. Sou a mãe de Henrique e Emanuela Uchoa e sou a presidente do Instituto Viva Toim Henrique Uchoa. E gostaria de contar para vocês um pouco da história da minha família e de como nasceu o Instituto Viva Toim. Eu e o meu irmão, nós ainda éramos crianças quando perdemos o nosso pai de uma maneira muito trágica. E desde que eu me lembre, eu sempre falava para nossa mãe, Raimundo Uchoa, que um dia eu ia ter um filho e ia honrar a memória do meu pai. E isso aconteceu em 23 de março de 94. Nascia Antônio Henrique Uchoa Neto. Meu filho foi uma criança muito querida, muito amada, era muito amável com as pessoas, sempre gostou muito de pessoas idosas e de animais, de animal em geral, de qualquer espécie. E tinha uma ligação muito forte comigo, nós éramos muito ligados um ao outro. Em seguida veio a minha filha, Manuela. E na nossa casa sempre aparecia felinos, sempre apareceu muitos gatinhos em situação de rua, principalmente as fêmeas. E ele sempre era o que escolhia o nome, ele colocava todas as fêmeas, se chamava Tina. E o meu irmão também sempre teve muitos felinos. A nossa família sempre teve muito contato com felinos. Eles cresceram, foram estudar e lá na escola, em jogos, os amigos deram apelidos para eles dois. A minha filha, Emanuela, eles chamavam de Manu, Manuzinha. E o Antônio Henrique, eles deram o apelido de Toinho. Toinho. E a minha mãe, ela não gostava desse apelido. Ela ficava muito chateada. Ela falava, minha filha, o seu filho ele tem um nome muito bonito, um nome muito forte. Antônio Henrique Uchoa Neto. Para ficarem chamando ele de Toinho, Toinho. Mas não teve jeito, pegou mesmo. Os amigos só chamavam ele de Toinho. Eles terminaram o ensino médio. A Emanuela foi morar em Mossoró e o Henrique foi para Quixadá. Cursaram em faculdade e lá ele também trabalhava em academia. Depois ele passou um tempo em Bicuitinga e retornou para casa, porque sempre foi assim. Ele sempre foi o que nunca deixou de morar comigo. Sempre morou, mesmo ele viajando para trabalhar fora, quando a obra, o serviço terminava, ele retornava para casa. E trabalhou um tempo nas empresas aqui em Taboleiro e começou a fazer um trabalho de alimentar os animais em situação de rua na nossa calçada, tanto da loja como de casa. E os animaizinhos foram aumentando números, né? E além dos felinos, começaram a chegar caninos também. E as fêmeas buscavam abrigo na loja para poder parir, né? E quando pariam, era um Deus nos acuda, porque a loja é muito pequena, só tinha como eu abrigar os felinos, as caninas, era muito pequeno o espaço, em casa também não tinha condição. Então, assim, era muito difícil. Começou, então, a ter um sonho, nós começamos a sonhar em poder ter uma ONG, um lugar para poder abrigar esses animaizinhos. Porque quando eu encontrava na rua também, animal abandonado, eu pedia ele para ir comigo, fazer o resgate, ele ia. E sempre a gente trazia os filhotes para casa. Além da gente fazer esse trabalho de alimentar, a gente também medicava. Quando dava, levávamos para a clínica do Dr. Samuel para fazer as castrações. E quando a gente voltava com esses animais, ele colocava um colchão no chão, deitava com o animal e só saía quando o animal se restabelecia da anestesia, se restabelecia totalmente da anestesia. Ele tinha uma habilidade muito especial para dar remedicação. Enfim, passou o tempo, ele passou um tempo morando em Fortaleza e trabalhando, depois voltou para casa, depois trabalhou no Maranhão, aí depois voltou para Fortaleza novamente. E depois trabalhou em Minas Gerais. E teve um período que ele estava em casa, trabalhando em casa. E no final do expediente, já no início da noite, apareceu em frente à nossa loja um gatinho amarelinho. E eu percebi que ele estava com a patinha machucada.
E eu chamei ele, contei para ele, ele disse, vamos ver se a gente consegue pegar ele. Mas o animal era tão arisco, tão medroso, que não deixava a gente chegar próximo nem para dar alimentação a ele. E aqui passa muito carro, né, muita moto, a gente com medo que ele fosse atropelado. Deixamos ele à vontade. Só que fomos tentando trazer, puxando a vasilha para mais próximo da loja, até que a gente conseguiu que ele adentrasse a loja. Foi bem difícil de conseguir pegar ele, mas conseguimos. Colocamos ele na caixinha de transporte. Eu falei com a minha filha e pedi para mandar ele para lá, para ela fazer uma consulta com ele. Aí, a minha filha, ela também faz, ela e o meu genro fazem um trabalho de alimentar os animais em situação de rua lá no bairro deles. Ela também cria pets em casa. Enfim, ele foi para lá, ela levou ele na clínica, fez todos os exames de sangue, fez raio-x e foi colocado uma tala. Só que já foi dito que provavelmente talvez a tala não resolvesse, porque já fazia muito tempo e os ossos já estavam calcificando. E mandaram ele de volta com toda a medicação. O Henrique deu a medicação dele, mas ele ficou muito inquieto, muito impaciente, questionando por que não fazia a cirurgia dele. E ele conseguiu uma proposta de emprego em Brasília e fez uma promessa para ele. Falou, Lulu, eu vou viajar para Brasília, vou conseguir recursos para ajudar a manhã a construir a ONG e vou conseguir dinheiro para pagar pela sua cirurgia. E meu filho viajou em 1º de dezembro de 2023. Dias depois, mais precisamente dia 28 de dezembro, ele me mandou um vídeo de um salvamento que ele fez junto com os amigos dele. Eles estavam na embarcação, no Lago Paranoá, onde eles faziam a manutenção da ponte, no Lago Paranoá, em Brasília, e eles avistaram um marsupialzinho se afogando. E o meu filho tirou ele da água, conseguiu tirar ele da água e conseguiu salvar ele. 2, 3 meses depois, dia 23 de dezembro de 2024, um sábado, foi o aniversário de 30 anos do meu filho. E no sábado seguinte, dia 30, ele acordou para ir trabalhar pela manhã cedo e chegando lá, ele adentrou ao lago para desprender uma embarcação e o meu filho acabou sofrendo afogamento. Foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e foi levado ao hospital, mas infelizmente, dia 30, uma semana após o aniversário do meu filho, ele, devido a esses acidentes de afogamento, ele não resistiu e veio a óbito, às 17h23 da tarde de sábado, de 30 de março de 2024. E desde que eu soube que meu filho tinha falecido, que eu reafirmei o compromisso de conseguir realizar o nosso sonho de construir a ONG e não deixar o nosso sonho morrer. Eu gostaria de poder contar com todos vocês, com os associados, com a sociedade em geral, com os voluntários, com os membros da diretoria, para que a gente possa dar continuidade e realizar o sonho do meu filho, que era construir a ONG. Porque o amor de mãe nunca morre, ele vira missão.